Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Direito do Trabalho em Debate. Sou Daniela Pessoa e o nosso assunto de hoje será prova documental. A gente vai estudar um pouco quais são os principais documentos apresentados como provas em um processo trabalhista, o que é a prova documental e a importância desse meio de prova no âmbito do processo do trabalho. Pois bem, a prova documental, pessoal, nada mais é do que a representação de um fato que ocorreu. Para que serve o documento? Qual é a finalidade do documento? É comprovar, assim como outro meio probatório, comprovar o que de fato ocorreu. A gente sabe que nós buscamos no processo do trabalho aquela verdade formal, ou seja, a percepção das coisas como aconteceram. O juiz, ele não estava presente no momento do ato, a parte não estava presente no momento do ato. Então, por meio da instrução probatória, seja a prova documental, seja a prova testemunhal, a gente vai buscar como finalidade última tentar entender, tentar perceber como os fatos realmente aconteceram. Por que a gente diz que no processo do trabalho a gente não busca essa verdade real? Porque a gente não tem como vivenciar os fatos novamente, porque as testemunhas que vão em juízo, elas apenas vão atestar os fatos ou como elas souberam ou como elas vivenciaram. É importante a gente registrar que o relato da testemunha, às vezes, não é um relato de quem viveu o fato, ele é um relato de quem ouviu acerca do fato. E ainda que a testemunha ela tenha vivenciado o fato, aquilo que ela vai reproduzir em juízo é a percepção dela em relação ao fato. Então, é por isso que se diz que do processo do trabalho a gente não trabalha, a gente não busca a verdade real, porque seria impossível reviver tudo como realmente aconteceu. Então, a gente busca no processo do trabalho essa verdade formal, no sentido de tentar captar a essência do fato, como ele aconteceu, de que forma ele aconteceu, sob quais circunstâncias aconteceu, quem estava presente, qual foi o horário, quantas pessoas tinham, qual era o local do fato. E a prova documental, o documento, ele vem a servir como meio de prova para tentar expressar, para tentar reproduzir essa realidade vivenciada pelas partes que estão ali demandando em juízo. O documento, a prova documental, assim como a prova testemunhal, assim como a perícia, assim como a exibição de coisa do documento, ele vem se apresentar como uma legítima prova no processo do trabalho. Por meio do documento é retratado um fato, é caracterizado um fato, é revivido um fato foi devidamente atestado, ele foi reproduzido. E como é que pode ser a reprodução desse fato? A reprodução desse fato pode ser por escrito, pode ser por meio de fotografias, pode ser por meio de gravações lícitas de áudio e de imagem, pode ser por telegrama. Não existe na legislação processual taxativamente quais seriam os documentos permitidos, quais seriam os documentos hábeis a comprovar determinado fato no âmbito do processo do trabalho. Então, toda reprodução de um fato documentada, registrada, apresentada, transcrita por meio de um instrumento é válido como prova documental. Então, a prova documental, o documento corresponde à reprodução de um fato, como ele aconteceu, ou conforme a declaração de quem produziu o documento, de forma que possa servir para coadunar com esse objetivo, no sentido de se buscar a verdade formal, no sentido de se tentar entender como realmente as coisas aconteceram.
né, aconteceram. Não existe instrumento específico regulamentado, só se admite prova documental por meio de transcrições, só se permite prova documental por meio do instrumento escrito. Não, o instrumento, seja ele por escrito, seja fotografias, sejam vídeos, servem como documento e servem para tentar atestar, para tentar comprovar, para tentar reproduzir como os fatos realmente aconteceram. Ocorre que nós temos, de forma regulamentada, certos documentos típicos trabalhistas. Se a gente for estudar a consolidação das leis do trabalho, se a gente for estudar a CLT a fundo, nós vamos ver que a relação empregatícia, nós vamos concluir que aquela relação de emprego, ela pode ser representada e deve ser representada por meio de documentos típicos. Documento estes, alguns deles, regra geral, que devem ser produzidos sob o encargo do empregador. Cabe ao empregador produzir determinado documento sob pena de se considerar verdadeiro o fato que está atestado, o fato que está arrolado na petição inicial. O primeiro documento típico trabalhista que a gente traz hoje, sobre o qual eu quero conversar com vocês, é a Carteira de Trabalho e Previdência Social. A Carteira de Trabalho e Previdência Social é um documento de identidade do respectivo empregado que serve para fazer prova acerca da relação de emprego. O artigo 13 da CLT vem nos dizer que a CTPS é obrigatória para o exercício de qualquer emprego. Então, a CTPS, a Carteira de Trabalho e Previdência Social, ela vem aparecer como documento obrigatório que deve ser registrado para se comprovar determinada relação de trabalho. E quais são as anotações constantes nessa CTPS? Na CTPS eu vou encontrar a qualificação do trabalhador, eu vou encontrar a qualificação do empregador. Por meio da CTPS vai ter o registro da função, vai ter o registro do respectivo salário, anotações de férias, recolhimento de FGTS e contribuições sindicais. E vem a CTPS também se apresentar como um documento de identificação do respectivo trabalhador. Houve alteração significativa no que tange essa temática na CLT no ano de 2019, de forma que a CTPS física passou a ser substituída pela CTPS eletrônica, sendo que a regra geral é a emissão da CTPS por meio eletrônico e a disciplina dessa expedição fica a cargo do Ministério da Economia. Então, desde 2019, a CTPS física, ela foi substituída pela CTPS eletrônica, enquanto meio de prova do respectivo contrato de emprego. É um documento? É um documento. E sendo um documento de identificação do empregado, por óbvio, esse documento fica na posse do empregado. Então, é um documento de posse do empregado que serve para comprovar a respectiva relação de emprego, apresentada em juízo, conforme a súmula 12 do Tribunal Superior do Trabalho. As anotações apostas na Carteira de Trabalho e Previdência Social fazem presunção relativa de veracidade das anotações do contrato de emprego que lá está registrado. Então, a apresentação da CTPS faz com que todos aqueles registros no documento sejam tidos como relativamente verídicos em relação àquele empregado e àquele empregador. É óbvio que o contrato de emprego, enquanto sendo um contrato realidade, ele admite prova em contrário. Então, se as anotações apostas na CTPS, elas não são verídicas,
o contrato de emprego, enquanto contrato realidade, vai admitir prova em contrário. Nós estamos diante daqueles típicos casos em que a data de admissão na CTPS não está correta, a data de demissão na CTPS não está correta, a função anotada ou o salário anotado não está correto. Ainda que seja documento pessoal do empregado, havendo uma anotação equivocada, uma anotação errônea na CTPS, o próprio empregado pode produzir prova contrariando aquelas anotações. Então, a presunção de veracidade das anotações apostas na CTPS não é absoluta, ela é relativa, mas o ônus da prova de contrariar, de apresentar a contraprova aquilo que está anotado da CTPS, vai necessariamente recair para o respectivo empregado. Outra alteração substancial trazida pela Lei 13.874 de 2019, essa lei do ano passado, foi no que tange ao prazo de anotação dessa CTPS. O prazo de anotação da CTPS, uma vez iniciado o contrato de trabalho, era de 48 horas para que o empregador fizesse a respectiva anotação da carteira de trabalho e previdência social. Ocorre que com essa alteração legislativa foi elastecido esse prazo, de modo que o empregador agora tem um prazo de 5 dias úteis, 5 dias úteis para anotar na CTPS em relação aos trabalhadores que admitir, a data de admissão, a remuneração, condição especial se houver, e ainda podendo ser adotada tanto o sistema eletrônico como o sistema manual. Agora, sendo a CTPS eletrônica, obviamente que as anotações podem ser apostas eletronicamente pelo empregador, e ele tem um prazo maior para assim o fazer, ou seja, 5 dias úteis, em oposição àquele prazo mais exíguo de 48 horas, que era regulamentado lá no artigo 14 da CLT. Ano passado, em 2019, houve essa alteração substancial. O prazo para anotação da CTPS, que era de 48 horas, passa agora a ser de 5 dias úteis. E a CTPS, que era física, passa a ser agora expedida por meio eletrônico, conforme regulamentação do Ministério da Economia. E se o contrato de emprego não for anotado na CTPS, significa dizer que eu não posso ter esse vínculo reconhecido? Absolutamente. Como já foi dito aqui, conforme a súmula 12 do Tribunal Superior do Trabalho, as anotações apostas na CTPS geram uma presunção relativa de veracidade. De modo que, se o contrato não foi anotado na CTPS e a reclamada, ela nega o vínculo empregatício, caso o reclamante venha aprovar esse vínculo empregatício, obviamente, dentre as obrigações de fazer decorrentes desse vínculo empregatício, estará a anotação do respectivo contrato de trabalho na CTPS do obreiro. Outro documento típico que a gente encontra enquanto prova admitida no processo do trabalho são os controles de ponto, são os controles de jornada do respectivo empregado. Segundo o artigo 74 da CLT, o horário de trabalho ele será anotado em registro de empregados e deverá haver o controle específico de horário de entrada e saída, bem como dos respectivos intervalos desse empregado durante a jornada de trabalho. E aí, a mesma lei, diga-se, que alterou o prazo para anotação na CTPS, a Lei 13.874 de 2019, também trouxe uma alteração substancial no que tange aos controles de ponto dos respectivos empregados. A nova lei veio nos dizer que para estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, será obrigatória a anotação
da hora de entrada e saída desses empregados em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme as instruções expedidas pelo secretário especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, porém, observe-se, permitida a assinalação do período de intervalo, do período de repouso. Olha a alteração trazida silenciosamente por essa Lei 13.874 de 2019. Manteve-se a obrigatoriedade para o empregador de controlar o ponto do trabalhador, seja de forma manual, mecânica ou eletrônica. Os horários, segundo a nova lei, que devem ser registrados necessariamente, obrigatoriamente, são os horários de entrada e os horários de saída. A alteração legislativa, ela possibilitou que o horário de repouso fosse pré-assinalado, aqueles horários intervalares fosse pré-assinalado. Significa dizer que desde a vigência da nova lei, os horários de intervalo, aquele horáriozinho do almoço, ele já pode vir preenchido pelo respectivo empregador. Então, a lei, ela veio permitir essa pré-assinalização dos horários de repouso, obviamente a incluir os horários de intervalo, nos respectivos registros de ponto do empregado. E outra alteração substancial no que tange a essa prova documental do controle de ponto é que a nova lei, ela alterou o número de empregados para fins de exigência de controle de ponto. Anteriormente, as empresas com mais de 10 empregados é que estavam sujeitas àquela obrigatoriedade de controle de ponto. Agora, com a alteração legislativa de 2019, as empresas com mais de 20 empregados é que passam a estar sujeitos ao controle de ponto. Isso significa dizer que microempresas, empresas de pequeno porte com até 20 empregados não precisam controlar o horário de ponto do respectivo empregado. E nesse caso, como não existe essa obrigatoriedade de controle, o ônus dessa prova documental é destituído do empregador. Por quê? Porque se há obrigatoriedade desse controle de ponto para empresas que possuem estabelecimentos mais de 20 empregados, é claro que essa prova documental constitui ônus do empregador. Diante da jornada alegada na respectiva inicial, cabe ao empregador, para elidir essa afirmação do empregado, apresentar os respectivos controles de ponto. Se ele não apresenta os respectivos controles de ponto, entende-se pela veracidade do horário de trabalho apontado na inicial. Agora, se o empregador não está sujeito ao controle do ponto, em especial para aqueles estabelecimentos com menos de 20 empregados, a jornada declinada na inicial, diante da negativa dessa jornada pelo respectivo empregador, passa a constituir ônus do respectivo empregado. Se eu não sou obrigada a controlar o ponto do meu empregado, eu não sou obrigada a comprovar a jornada. Presume-se que ele está numa jornada regular. Se ele alega que está cumprindo uma jornada extraordinária, ele que prove o cumprimento, ele que prove a sujeição a essa jornada extraordinária. Então, a gente pode concluir que essa obrigatoriedade em relação ao controle de ponto vai impactar diretamente no ônus probatório. Se cabe ao empregador com mais de 20 empregados controlar o ponto, a prova documental é ônus dele. Ele tem que apresentar, sob pena de veracidade, da jornada declinada na inicial. Se ele não tem a obrigatoriedade de controlar o ponto, eu não posso presumir verdadeira a jornada apontada na inicial. De fato, que o reclamante terá que provar essa jornada apontada na inicial.
outra verba que enseja a apresentação de prova documental específica está em relação ao recolhimento do Fundo de Garantia por tempo de serviço. Em relação ao Fundo de Garantia por tempo de serviço, a regulamentação nós encontramos na Lei 8.036 de 90. Segundo a Lei 8.036 de 90, cabe ao empregador recolher o FGTS mensal do respectivo empregado em sua conta vinculada e, obviamente, que esse recolhimento mensal com base na folha de empregados, ele se prova mediante documento. A guia de recolhimento é paga mês a mês pelo respectivo empregador. Então, o recolhimento do FGTS também é um documento cujo ônus de apresentar esse documento em juízo recai para o empregador. Então, se o empregador ele admite o contrato de emprego, pela simples admissão do contrato de emprego, já é gerado, no caso, a obrigação dele recolher esse fundo de garantia por tempo de serviço. Como é que ele prova o recolhimento do fundo de garantia por tempo de serviço? Ele só há de provar esse recolhimento mediante a prova documental, ou seja, mediante o pagamento da guia específica, conforme a folha de empregado deles, conforme a folha de salário deles, no sentido de garantir o repasse mensal daquele valor dos 8% sobre a remuneração na conta vinculada de cada empregado. Então, numa demanda judicial, no processo trabalhista, caso seja alegada a inadimplência de recolhimento de FGTS, se o empregador não comprova documentalmente que de fato recolheu aquele FGTS, gera uma presunção de veracidade no sentido da inadimplência do pagamento da respectiva verba. Então, a gente pode dizer que em relação ao fundo de garantia por tempo de serviço, é uma verba que desafia a prova eminentemente documental. Só se pode comprovar esse recolhimento mediante a apresentação do respectivo documento. E é interessante a gente notar que no processo do trabalho nós temos verbas que de fato desafiam a apresentação de prova documental. Nós temos verbas em específico que somente o documento consegue comprovar a quitação daquela verba, sendo o fundo de garantia por tempo de serviço um dos exemplos clássicos de prova documental que nós encontramos no processo do trabalho quando é incontroversa a relação de emprego alegada em juízo.